Olá e bem-vindos de volta. Temos muito para conversar hoje. Temos os resultados da Micron, um excelente relatório que superou expectativas e se destacou nas projeções. Vamos comentar. Neste vídeo, vamos abordar a situação negativa do mercado e mostrar dois trechos para vocês. Com relação à situação atual em todo esse mercado de inteligência artificial, está acontecendo uma rotação? Eu realmente acho que sim, e há dados que comprovam isso. Vamos falar também sobre a situação do Japão, todo esse lance do Banco do Japão aumentando as taxas de juros, o carry trade do iene. Vamos falar sobre isso hoje. Se gosta do conteúdo, clique em todos os botões. Agradecemos muito. Vamos começar com um pequeno resumo de como encerramos o dia. Claro, como você pode ver, as coisas pioraram ao longo do dia. Começamos no positivo com muitas das ações que acompanhamos. Se você viu a transmissão ao vivo, percebeu que muitos nomes, principalmente as fintechs, estavam no positivo. O que vimos agora é que, bem, todas as fintechs, toda a nossa lista aqui terminou no vermelho, Neocloud. Claro, nem vou comentar sobre isso. Neocloud foi totalmente esmagada. Sim, tivemos a RUT 8 que subiu 22. No pré-mercado, só fechou o dia com cerca de 8 nomes de chips, todos no vermelho durante o dia. Alguns ficaram positivos após o fechamento do mercado, especialmente a Micron, que subiu 527. Então, em toda a lista aqui, você está vendo ações anteriormente desprezadas, como a Adobe, a CRM, a Salesforce ficando positivas e têm estado positivas nos últimos dias. Então, contra essa rotação, a narrativa acaba sendo verdadeira agora, com as grandes ações de tecnologia. Durante o dia, só a Netflix estava positiva, mas após o fechamento virou uma das poucas negativas. Google e Oracle estão negativas. Precisamos discutir toda a situação da Oracle. Tudo isso no episódio de hoje. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição. Confira o comentário. Top 10 melhores ações para comprar agora. Ou acesse Full Compra uma barra de carrinho. Investidor, muito obrigado. Tudo bem, vamos começar aqui com a Micron. Como você pode ver, claramente superou as expectativas. A receita superou em 53, o lucro bruto em 161, a margem bruta em 526 pontos base, o lucro operacional em 191, a margem operacional em 545 pontos base e o lucro por ação em 203. O lucro por ação cresceu 167% em relação ao ano anterior. Agora, quanto às projeções, nós analisamos o que o mercado estava esperando durante o dia, certo? Durante a transmissão ao vivo, eles superaram esse número em 4 bilhões, então eles superaram isso em 30. Agora eles aguardam. Receita de 187 bilhões. Para o segundo trimestre, o mercado esperava 1,438 bilhões, então isso deve crescer 1.322 em relação ao ano anterior. O lucro bruto superou em 681. As margens brutas devem ser de 68. O consenso estava em 526. Neste trimestre, éramos 568. Então, um trimestre enorme, chegando para a Micron. E eles esperam que isso continue ao longo de 2026. O lucro operacional superou em 747. A margem operacional subiu 1.551 pontos base. Agora aguardam 606. O consenso era 451. O lucro por ação superou em 733. Eles estão esperando 842. O mercado esperava 486. Um resultado muito acima do esperado pela Micron. E então, o que a diretoria nos disse? No primeiro trimestre fiscal, a Micron registrou receita recorde e aumento significativo de margem em toda a empresa e nas unidades de negócios. Nossa perspectiva para o segundo trimestre indica recordes em receita, margem bruta, lucro por ação e fluxo de caixa livre, e esperamos desempenho ainda mais forte até 2026. A liderança, portfólio diferenciado e forte execução da Micron Technology nos tornam facilitadores essenciais de inteligência artificial e estamos investindo para apoiar a crescente necessidade de memória e armazenamento dos nossos clientes. Esta é basicamente a mesma imagem que vimos antes. Então, se olharmos para a linha de negócios, temos uma unidade de negócios. Desculpe, memória em nuvem. A receita da unidade de negócios foi de 528 bilhões, o dobro dos 264 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta foi de 66 acima dos 51 do mesmo trimestre do ano passado. A margem operacional foi de 55 superior aos 40 do mesmo trimestre anterior.
A receita da principal unidade de data center cresceu um pouco em relação ao ano anterior. As margens subiram levemente de 50 para 50 e ano a ano. A margem operacional caiu um pouco, de 38 para 37. A receita da unidade móvel e cliente foi de 425 bilhões de dólares ante 26 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A margem bruta subiu de 27 para 54 e a operacional de 15 para 47 no mesmo trimestre. Por fim, a receita automotiva foi de 172 bilhões ante 115 bilhões no mesmo trimestre do ano passado. A margem bruta mais que dobrou, foi de 20 para 45. A margem operacional foi de 7 para agora 36 para a Micron. Trimestre incrível, execução incrível. E claro, quero dizer, se você olhar a perspectiva para o segundo trimestre, parece que isso vai continuar por um bom tempo agora. Vou terminar isso antes da ligação acabar. Vamos abordar tudo o que for mencionado durante a ligação amanhã, durante a transmissão ao vivo, porque eu realmente queria falar sobre todo o resto que tem acontecido no mercado. Mas pelo menos eu dei para vocês esse rápido panorama do excelente trimestre da Micron. Só mais algumas coisas aqui sobre a Micron. Eles compartilharam informações interessantes na apresentação. Nossas equipes de programação aumentaram a produtividade em 30% ou mais com o uso de inteligência artificial agente. Sempre que ouvirmos qual o retorno do investimento em inteligência artificial, estamos gastando muito, etc. Empresas como a Micron afirmam que suas equipes de programação aumentaram a produtividade em 30% ou mais com inteligência artificial agente. Eles também dizem que mais de 80% da força de trabalho profissional usa inteligência artificial generativa ativamente, e o uso total aumentou 10 vezes desde o ano passado. Então parece que a inteligência artificial é real. Você está se tornando mais eficiente e sim, o retorno sobre o investimento, eu suponho, é bastante grande para empresas como a Micron. Eles informaram que fecharam acordos de preço e volume para todo o fornecimento de 2026, incluindo o High Bandwidth Memory 4 da Micron, líder do setor. Eles estimam que o tamanho de mercado total de High Bandwidth Memory crescerá cerca de 40% ao ano até 2028, saltando de 35 bilhões em 2025 para 100 bilhões em 2028. Esse marco de 100 bilhões de tamanho de mercado total agora está previsto para chegar 2 anos antes do que a perspectiva anterior deles. Notavelmente, essa projeção de tamanho de mercado total de High Bandwidth Memory para 2028 supera todo o mercado de memória dinâmica de acesso aleatório em 2024. Então eu acho que agora a demanda é realmente real. Enquanto gravo, a Micron está em alta, mas talvez quando você assistir ou amanhã, ao abrir o mercado, isso já tenha mudado. Já vimos esses movimentos acontecerem. Quando saiu o relatório da Micron, ela subia 7%, agora cai 4,5%, mostrando grande volatilidade. Já vimos isso antes e provavelmente vamos ver de novo. Mas os resultados, o trimestre e as projeções ainda são incríveis. Indo para alguns dados do mercado, e aqui eu quero mencionar algo muito específico, porque eu sei que estamos olhando para isso toda semana estamos analisando esses dados. Analisamos quantas vezes ficamos no verde e no vermelho antes. Como você sabe, já vimos muitas vezes as probabilidades a nosso favor, especialmente se você olhar para 6, 9 meses ou até um ano à frente. Nos próximos dias, nas próximas semanas, tem sido um pouco imprevisível. E sim, às vezes vamos olhar para os dados, como isso aqui. O que aconteceu com esse P500 quando a dívida de margem aumentou 42 nos últimos 7 meses? Claro, nós realmente não temos tantos dados para trabalhar aqui, porque, bem, algo assim não acontece com frequência. Mas o que vemos aqui é que, bem, 9 meses, 10 meses, 11 meses, até um ano depois, a quantidade de vezes que o SP ficou positivo é 0. Então, não é bom, certo? Não é bom. Agora tenho certeza de que você vai dizer, ok, mas você nos mostra esses dados, mas também já nos mostrou bem. Isso ou vários outros, por exemplo, esse aqui é o completo oposto, certo? O completo oposto, o SIP, quando o que do volume é maior que 122 milhões de ações aqui. Se olharmos um mês depois, 3 semanas depois, estamos 100 ou estávamos 100% das vezes no positivo. Como pode ver, muitas datas são recentes, principalmente de 2025, além de 24 e 2023. Aqui você vê que de 2 semanas a um mês depois, sempre estivemos no positivo, o que é bom. Mas se olharmos um ano depois, bem, se tivermos esse ponto de dado, só esse ponto de dado, então parece que vamos cair bastante.
Mas o que também vimos, especialmente em abril, bem em abril, coisas aconteceram. Onde anteriormente as probabilidades de estarmos no verde, bem, se olharmos para os dados anteriores, deveríamos estar no verde. Mas o que aconteceu? Bem, não aconteceu que 100% das vezes estivéssemos no verde. Não, nós fomos aquele caso especial em que ficamos no vermelho naquele dia ou até mesmo naquela semana. Então, mais uma vez, pode ser verdade que daqui a 10 meses, 11 meses, um ano, a gente possa estar no vermelho. Ou podemos ser aquele caso em que de repente não vai ser zero. Quando formos analisar esse tipo de dado no futuro, se isso acontecer de novo, esses são apenas dados que você observa. Você não precisa focar só nos dados positivos ou negativos, porque aí você está criando sua própria conclusão tendenciosa, e isso não ajuda em nada. É por isso que estou te mostrando tudo aqui, o bom e o ruim. Você pode fazer o que quiser com esses dados. Então o SP500, depois que cai mais de 1 enquanto 50 ações do SP sobem. Lembre-se, há cerca de 2 meses era o contrário, estava tudo bem. O SP sobe, mas a maioria das ações não participa da alta. O que estamos vendo agora são novamente sinais de uma rotação acontecendo, voltando para as ações que estavam paradas, certo? Ações como Adobe, Salesforce e possivelmente do setor de saúde. As ações estão subindo. Enquanto tudo que está, digamos, ligado à inteligência artificial ou próximo disso, ainda está sendo puxado para baixo. Agora, se olharmos para isso agora, quando aconteceu de novo, não há muitos dados para analisar. Temos muitos dados de 1999 a 2000, então, claro, se associa à bolha das .com, então isso vai se repetir. É a bolha das .com acontecendo hoje, e o resto é 24, 25 bem. Já que estamos novamente tentando ligar isso à bolha das .com, vamos analisar alguns índices PL das grandes empresas de tecnologia. Então, se eu olhar agora para a Meta, Nvidia, Alphabet e Microsoft, se você olhar para o PL e o PL futuro delas, ok, se olharmos para o PL e o PL futuro, podemos ver isso. O índice 424. Então, se olharmos para a Microsoft, está em 329 olhando para a Meta, 288 e então temos um PL de 29,24 para a Alphabet. Se olharmos para o PL futuro que temos atualmente, e novamente, o PL futuro é baseado na expectativa atual dos analistas. Essas coisas podem alterar o PL passado, mas só muda se o preço da ação cair. Então, se olharmos para o 286 vezes depois, se olharmos para o do Google, 279 vezes Nvidia, 246 vezes e então Meta, 221 vezes. Para mim, isso não se parece com o PL de 200 vezes da Cisco em 1999 a 2000. Para mim, isso não representa isso. Agora, é claro, podemos encontrar empresas que não são tão lucrativas e que provavelmente estarão sendo negociadas nesses tipos de múltiplos absurdos, mas essas empresas não estão sendo comparadas à Cisco. A Nvidia é comparada à Cisco, mas negocia cerca de 24 vezes o PL futuro, não 200 vezes. A Nvidia vale trilhões de dólares e deve gerar cerca de 100 bilhões em fluxo de caixa livre. Então, novamente, a comparação não faz sentido. Algumas empresas já estavam supervalorizadas e podem cair ainda mais, pois não geram resultados. E elas só estavam subindo com base em potencial futuro e hype. Mas se olharmos, eu diria para as empresas centrais de toda essa revolução da inteligência artificial que ainda são, eu suponho, essas empresas. Sim, pode incluir a Broadcom no mercado público, no privado a Anthropic, OpenAI, XAI e outras. Mas se analisarmos apenas essas empresas, ainda estão muito saudáveis. Agora podemos citar uma empresa também grande, mas talvez menos saudável que as demais. E essa é a Oracle. Então hoje começamos o dia com a notícia que saiu. O data center de 10 bilhões de dólares americanos da Oracle em Michigan está em risco após a suspensão das negociações de financiamento com a Blue Owl. Desapareceu de repente, as ações caíram e derrubaram todas as outras neoclouds junto. Mas então, o Financial Times informou que a Blackstone realizou conversas para entrar como parceira financeira, mas ainda não assinou um acordo para investir no data center da Oracle. De acordo com pessoas, que são pessoas que a gente não conhece, é tipo aquelas fontes dizem, a gente não sabe. Aí a Oracle aparece. E eles disseram que o centro de dados de Michigan está no cronograma, apesar da ausência da Blue Owl.
Então, mais uma vez, estamos aqui recebendo manchetes que, claro, impactam certas ações, impactam certas indústrias, e aí temos as empresas vindo a público e refutando essas alegações. Já vimos isso acontecer repetidas vezes, especialmente nas últimas semanas, porque esse tipo de manchete, claro, é muito mais fácil de divulgar. Quando as ações caem, não faz muito sentido quando a atração sobe todo santo dia, toda semana, certo? Mas como você sabe, eu gosto de dizer, onde há fumaça, há fogo. Agora, pelo lado positivo das coisas, nós tivemos esse projeto de lei para ajudar a avançar a construção de data centers de inteligência artificial superou um obstáculo processual na Câmara. Então vamos ouvir. Temos algumas notícias de última hora vindas de Washington agora. Tem a ver com uma votação na Câmara sobre data centers. EMILU e LKINS, o que acontece? Ei, Brian, a Câmara acabou de aprovar um projeto de lei abrangente sobre energia e licenciamento. Isso também envolve acelerar a construção de centros de dados e a instalação imediata das linhas de transmissão e energia necessárias. Houve um pouco de drama em torno dessa votação. Alguns republicanos estavam hesitantes, mas no final todos eles apoiaram. Esperamos que o projeto de lei seja aprovado com apoio bipartidário ainda esta semana. E isso é algo que você viu a Micron, você viu a OpenAI, você viu a Microsoft. Todas pressionaram pela aprovação do projeto, afirmando que isso ajudará na criação e fornecimento de energia para centros de dados. Conversei com Bruce Westerman, patrocinador do projeto de lei, e ele disse isso. No fim, isso deve ajudar a reduzir os custos de energia em regiões com centros de dados devido ao boom energético. Eles esperam que isso aconteça se conseguirem acelerar o processo de licenciamento, e muito disso, novamente, está relacionado às revisões ambientais. Eles estão limitando o tempo que as revisões podem levar e também o período em que qualquer contestação legal pode ocorrer. Agora segue para aprovação na Câmara e teremos que aguardar. Sabemos que há uma disposição para aprovar isso no Senado, mas isso vai ter que esperar até o ano que vem, gente. Então, pelo menos, há essa boa notícia para 2026 em diante. Acredito que este data center e as expansões vão, ou espero que vão, ocorrer bem mais rápido. Sobre energia, sabemos que precisamos de muito mais. Espero que isso ajude. Na verdade, eu vi isso hoje. A Amazon tem um tipo de postagem em blog falando sobre o fato de que seus data centers não estão causando aumento nos preços de energia onde estão localizados. Eles explicam tudo isso. Além disso, é claro, quando você constrói esse tipo de infraestrutura, data centers, você também está garantindo que a infraestrutura de energia seja modernizada. Isso acontece em muitos lugares, mas vamos focar nos Estados Unidos. Essas ainda são infraestruturas extremamente antigas, não muito eficientes em termos de energia. Com essa expansão, você pode modernizar tudo. Modernizando tudo, é possível aumentar muito a eficiência, inclusive energética. E claro, as comunidades locais também devem se beneficiar disso. Vou tentar colocar o link desse post do blog aqui embaixo, e se você estiver procurando por ele no site da Amazon, basicamente está com esse título, mantendo o mesmo tema aqui. Capex, data center, expansões e tudo isso. Temos alguns comentários de uma pessoa da gestão de ativos do Goldman Sachs. 100 só nesta semana. E mais um exemplo da ansiedade em relação à inteligência artificial tomando conta desse mercado, segundo o Wall Street Journal. Hoje nosso foco é a Tier CoreWeave. A queda impressionante no mercado destaca os temores de uma bolha de inteligência artificial. Para entender o rumo do mercado de inteligência artificial, vamos receber Sung Cho. Ele é co-chefe de investimentos em tecnologia pública do Goldman Sachs. Bem-vindo de volta. Então, eu sinto que esse mercado está focado em depreciação de dívidas e dúvidas. Essa é uma maneira muito boa de colocar isso. Como saímos disso? Vai ser sempre assim? Acho importante refletir sobre onde está o financiamento para os próximos anos. Então, se você pensar no nível agregado de gastos que precisamos, provavelmente nos próximos anos, achamos que é algo em torno de 700 bilhões a 1 trilhão. E o que você pode temer é que 90% disso está sendo financiado por fluxos de caixa operacionais. Na verdade, só 10% está sendo financiado por isso. Você sabia que a maior parte dessa dívida será emitida pela Meta? Tem classificação melhor que o governo dos Estados Unidos da América, pois seus títulos têm rendimento menor que os do Tesouro Americano. Estamos falando da CoreWeave, da Oracle e de 2 ou 3 participantes do mercado de dívida. A maioria ela está em situação realmente boa devido ao panorama de financiamento. Estamos apenas discutindo algumas exceções que preocupam no momento. Não, eu sei que é loucura pensar nisso. Mas acabamos de olhar para algumas dessas, se não todas essas máquinas de gerar caixa extremamente lucrativas. Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet.
Quero dizer, posso até citar a Amazon aqui também. E ele diz, sim, a maioria desses players é bastante segura. Eles têm uma classificação de crédito melhor. Eu suponho que talvez todos esses nomes tenham uma classificação de crédito melhor do que os Estados Unidos no momento. Mas é claro, como sabemos, o mercado gosta de focar no negativo. Não importa o quão pequeno seja esse negativo, Oracle, CoreWeave e até mesmo os outros jogadores menores, certo? Se esse número for real, algo entre 700 bilhões e 1 trilhão de dólares, então sim. Todos esses pequenos jogadores são talvez 1%, como Nebulous Iron, Root 8, todos esses nomes. Eles não fazem projetos de 100 ou 200 bilhões. Não, esses são todos os grandes. E os grandes estão bastante lucrativos no momento. O problema principal, especialmente no mercado, é a Oracle. É que esses 500 bilhões em receita por obter é pelo fato de que eles não estão gerando nenhum fluxo de caixa livre no momento. E não se espera que gerem fluxo de caixa livre em um futuro próximo. Nos próximos 2 anos e meio, esse deve ser o principal problema, embora ele ainda diga isso. Em termos percentuais, Oracle ainda é muito pequena em toda essa expansão. Mas sabemos que quando o mercado foca em algo, ele realmente se concentra nisso. E ele mudará de ideia sempre que houver sinais suficientes de que está errado, especialmente no curto prazo. E isso me leva ao último ponto do vídeo. Pode haver outro motivo pelo qual estamos vendo as ações caírem. A situação da Venezuela também pode ser um motivo. Embora eu não tenha muitas informações sobre isso, então decido não falar sobre isso no momento. Mas você perguntou sobre a minha opinião sobre toda essa questão do Banco do Japão aumentar as taxas de juros. Isso na verdade está previsto para acontecer na sexta-feira. Se você se lembra, há mais de um ano, em 5 de agosto, aquela segunda-feira negra, o mercado reagiu a toda essa situação do carry trade do iene, certo? Foi um choque enorme. O mercado japonês e as ações dos Estados Unidos da América caíram forte, mas depois nos recuperamos rapidamente. Mas vamos falar sobre como chegamos a essa situação, ou como o Japão chegou a essa situação. E claro, vocês me conhecem, eu adoro esses gráficos que eu posso fazer agora com o Nano Banana Pro. Então vamos lá. O experimento monetário de décadas do Japão, ambiente de taxas de juros zero, ou quero dizer, até menos que zero. Então, Zona Especial de Recuperação de Pesca, ou Núcleo Especial de Recuperação de Pesca. Como tudo isso começou? Tudo começou aqui, com o estouro da bolha de ativos nos anos 1990. E o que aconteceu então foi que os consumidores no Japão passaram a esperar preços mais baixos no dia seguinte. Agora, se você espera que os preços estejam mais baixos no dia seguinte, é claro que não vai comprar nada. E isso reduziu os gastos e o crescimento, o que então levou a salários mais baixos e menos investimentos. Agora, para lidar com isso, as taxas foram para zero e às vezes até ficaram negativas. Para tentar reaquecer toda a economia, certo? Enfraquecer o iene, impulsionar as exportações, ou seja, produtos mais baratos para o mundo, mantendo toda a máquina de manufatura deles funcionando. Eu não sei você, mas manter o dólar mais fraco também é uma forma de impulsionar as exportações. Só dizendo, agora, quando você vê isso, pode pensar, ok, então isso não deveria ser muito bom para o Japão, porque nada mudou lá nos últimos 30 anos ou algo assim. Houve consequências inesperadas. Uma empresa zumbi sobreviveu porque era possível obter empréstimos a custo zero. Então, por que inovar ou ser criativo? Houve a armadilha de liquidez e salários baixos, certo? Se você sabe que as coisas não vão ficar mais caras, então você está entrando em uma armadilha deflacionária. E isso, claro, continuou por muito tempo. Você ia ao Japão, fazia um empréstimo, zero de juros. Estou simplificando as coisas aqui. Você então investia esse dinheiro em ações dos Estados Unidos da América, elas subiam bastante. Você fica feliz, avançando para o que vai acontecer ou o que está acontecendo agora. Essa imagem está certa aqui? Estamos agora? A 0,5 de sexta-feira, espera-se que vá para 0,75. Espere um grande choque se de repente for para 1 na sexta-feira. O que acontece depois? Bem, não é isso, certo? Você não vai conseguir pegar dinheiro emprestado por um preço muito baixo e depois comprar ativos de alto crescimento. Não, você vai ver seus custos de empréstimo aumentarem. O iene também vai se valorizar, o que significa que algumas pessoas que não têm liquidez nenhuma vão precisar vender seus ativos para pagar esses empréstimos. O que talvez seja o que já estamos vendo hoje. Talvez algumas pessoas já estejam vendendo antes de algo ser anunciado numa sexta-feira.
Agora, felizmente para nós, neste momento, o juro lá não está tão alto, ainda está abaixo de 1 por enquanto. Se isso continuar subindo de forma agressiva, muito rapidamente, pode criar um problema muito maior. Mas também pode criar um enorme problema para o Japão, porque o Japão tem a maior relação dívida-produto interno bruto do mundo desenvolvido. Então imagine se tivesse taxas tão altas quanto as dos Estados Unidos da América, provavelmente já estaria falido agora. Sim, o Japão enfrenta uma situação complicada, porque eles precisam aumentar as taxas de juros para garantir que a inflação não saia do controle. Mas eles também não podem aumentar as taxas de juros muito rapidamente, porque isso pode destruir muitas empresas e a economia deles. Essencialmente, é uma situação complicada de equilibrar. Então, para concluir novamente, eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo. Nós não gostamos de ver o valor do nosso portfólio cair, gostamos de ver ele subir, subir e subir. Eu concordo, eu acho que todos nós concordamos, mas essas coisas acontecem. Tivemos 3 ótimos anos seguidos este ano. O mercado de ações, como o São Paulo e provavelmente o Nasdaq, subiu por 7 meses consecutivos. Sim, no começo do ano houve volatilidade, mas foi breve. A maioria aproveitou para comprar bastante durante os dramas da DeepSeed e das tarifas. Se fez isso, ainda está em ótima posição hoje. Sim, com certeza. Infelizmente, se você só comprou no topo em outubro e no começo de novembro, então sim, é ruim. Mas então a pergunta é, por que você não comprou antes? Por que você não comprou quando as coisas estavam muito mais baratas? Ok, cada um tem sua própria situação, tudo bem. Mas no geral, para mim, a história ainda está intacta. Se não fosse assim, eu teria te contado e vendido minhas posições, mas não é o caso. Acho que a história continua intacta. Grandes empresas seguirão crescendo e se tornando mais lucrativas ou começando a lucrar. Porque sim, muitos dos participantes atualmente não são lucrativos, mas esperamos que eles se tornem lucrativos nos próximos 12 meses, talvez nos próximos 2 anos, mais ou menos. Mantenha o foco, saiba o que você possui e então, sim, talvez agora também seja o momento de olhar para o seu portfólio e dizer, sabe de uma coisa, eu não estou confortável em possuir essa ação. Excluir a Deus, muito obrigado, Sayonara. A gente se vê outra hora. Tudo bem. A ação não vai saber disso, certo? As ações não têm emoções. Você também não deveria ter emoções em relação às ações. Então, no geral, é isso por hoje neste vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.